E olha o versículo 11, que embaraçoso é para os arminianos, para os nossos irmãos pentecostais. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Depois do versículo 14 ele continua. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus usar de sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Eu sei que é um texto um tanto embaraçoso para alguns, principalmente aqui por conta do versículo 11. Não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Para que você de fato entenda a respeito de predestinação e eleição, não vão ser apenas esses dois cultos que vão fazer você sair daqui PhD nesse assunto. Eu faz uns 12 anos que eu estudo e não entendi nada desse assunto ainda, porque realmente é muito difícil. Mas é importantíssimo você entender as pregações anteriores, aquilo que Paulo vem falando em todo o contexto de Romanos, principalmente no capítulo 5, e depois no restante da epístola também, é claro. Mas não só isso, é de suma importância que você entenda a doutrina da depravação total do ser humano. Ou seja, de que por causa do pecado de Adão, é isso que Paulo diz em Romanos, por conta do pecado de Adão, o pecado passou a toda a humanidade, a toda a raça humana. E por conta disso nós somos totalmente condenáveis, é o que diz a palavra do Senhor. Predestinação é um assunto difícil, polêmico, divide opiniões há anos, e vai continuar sendo assim por muitos anos. O Martin Lloyd Jones diz assim, o povo cristão que não aplica a mente no entendimento, o povo cristão que não aplica a mente e o entendimento que tenham a uma passagem da Escritura por ser difícil, peca gravemente. Porque é isso que normalmente muitos fazem diante de passagens difíceis como essa. Vocês vão ver, eu vou tentar explicar, e é possível que você saia daqui dizendo, pastor, não entendi. Esses dias um irmão estava em crise e perguntou para mim, eu falei, irmão, não sei as perguntas que ele tinha feito, porque é um assunto difícil. Mas Paulo aqui, ele não apenas lança uma proposição, uma hipótese, mas Paulo então ele vem declarando a sua tese, então ele usa a própria história do povo hebreu, dos israelitas, para mostrar que de fato o que ele está dizendo é verdade. Ele faz isso usando a história do próprio povo de Israel, ou seja, ele prova, através da história do povo de Deus, que a predestinação não é assunto da cabeça dele, mas é um assunto que Deus colocou desde o Antigo Testamento. E então é isso que ele vem fazendo, é isso que peço que Deus me dê a graça de fazer também. Então vou passar só alguns princípios aqui. Primeiro, põe ali, por favor, meu irmão. Primeiro, a escolha de Deus independe de obras. Quando Deus decide escolher alguns para serem salvos, talvez contrário a tudo que você aprendeu por conta de uma teologia arminiana, você pensa que Deus nos escolhe por sermos bons, mas não é. E é isso que Paulo começa a vir explicando aqui no capítulo 9, e é isso que ele faz em toda a sua epístola de Romanos, dizendo, olha, que a escolha de Deus independe das obras. E então ele começa a usar a própria história do povo de Deus. Ele diz, olha, Abraão tinha 2 filhos, lembra? Tinha Ismael, o primeiro, e depois tinha Isaque, o segundo. Qual daqueles era o escolhido? Diz a Escritura que foi o segundo, Isaque. Normalmente era o primogênito, mas ali Deus escolheu o segundo. Diante desse argumento, que Deus escolhe, talvez só com esses 2 exemplos aqui, Ismael e Isaque, os judeus diziam assim, não, mas calma aí, Ismael era filho da escrava, era filho de Agar, sim, ele era filho de Abraão, mas ele era filho da escrava, de alguém que não era do povo de Deus, e por conta disto Deus o escolheu. Então Paulo, nesse pressuposto, nessa verdade, ele diz, então vocês acreditam nisso, não é? Então vamos continuar a história. Você sabe que, quanto à descendência natural, de fato, não há diferença. No versículo 7, que eu ministrei semana passada, diz assim, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos,
mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, tinham 2 filhos, mas a descendência do povo de Deus, de fato, veio de Isaque. Os judeus diziam assim, sim, Paulo, mas isso não tem a ver com predestinação. Ismael não era filho da promessa. Aqui já começa a ficar mais fácil de entendermos o que é a graça de Deus. Primeiro basta olharmos para Isaque. A palavra Isaque significa riso. Por que significa riso? Lembra qual era o contexto de Abraão e Sara? Abraão era velho, Sara era estéril, e Deus vem e diz, você vai ter um filho? E diz a Escritura que de fato, o que Abraão fez? KKKKK, Senhor. Não riu desse jeito, mas ele riu. A esposa riu. Porque de fato, tinha que rir mesmo. Por isso que o nome dele é Isaque. Riso. Abraão velho, Sara estéril. Então aqui já começa a ficar fácil de entender que, olha, Deus precisa intervir na vida do ser humano, porque do contrário, naturalmente, ele não pode fazer as coisas. Abraão naturalmente não podia ter filho. Sara naturalmente não podia ter filho, não havia Viagra naquela época. E a mulher ainda era estéril. Ou seja, era necessária uma intervenção divina. Eu sei que a questão mais difícil talvez seja a seguinte: já que é Deus quem escolhe, quais critérios Deus usa para escolher? Talvez essa seja uma pergunta um tanto difícil. Paulo então diz assim, olha, vamos lá então. Vamos ver os descendentes de Isaque, né? Primeiro, Deus teve 2 filhos, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque, mas vocês estão dizendo que Ismael não conta. Vamos ficar então só no exemplo de Isaque. Então ele continua a genealogia. Depois de Isaque, quem veio? Depois de Isaque veio Jacó. Tá bom. Isaque, ele também teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E os 2 eram filhos da mesma mãe, diz a Escritura. Porque agora os judeus já não podiam dar um argumento dizendo, não, mas a mãe desse é diferente. Não podia, porque era a mesma mãe. E não só isso, eles tinham nascido juntos, eram gêmeos. Os 2 eram filhos de Rebeca. Em Gênesis capítulo 25, Rebeca, diz a Escritura que o seu marido, Isaque, ora para que ela pudesse ter filho, porque ela também era estéril. Consegue ver aqui que o princípio é o mesmo? Deus precisa intervir para que uma vida seja transformada, no caso, para que uma vida nasça. E espiritualmente também é a mesma coisa. A não ser que Deus intervenha, toque os nossos corações, não há novo nascimento por decisão própria. Não somos nós que decidimos, olha, eu sou filho de capeta, mas agora não quero ser mais, agora eu vou ser filho de Deus. Diz a Escritura que não somos nós que decidimos. É necessário que Deus intervenha. E então, mesmo tendo gêmeos, ali no primeiro caso, Deus escolheu Isaque, ele não era o primogênito. E no segundo caso, diz a Escritura que Deus escolheu também Jacó, que Jacó também não era o primeiro. Por mais que fossem gêmeos, Esaú nasceu primeiro. Porque você sabe, até gêmeos, né? Tem diferença, não nasce os 2 juntos. Meu pai, você pergunta para ele assim, seu Dito, quando que o senhor nasceu? Ele diz, 10 minutos depois do meu irmão. Porque meu pai é gêmeo, então nasceu depois. Isaque, dele descendem os israelitas. Diz a Escritura que de Ismael descendem os árabes. Talvez, com base neste fato, já fica um pouco mais fácil eu e você entendermos o conflito que há constantemente no Oriente Médio, entre israelitas e árabes, muçulmanos. Percebeu que começa lá em Gênesis, está lá atrás. No segundo caso, os 2 eram gêmeos, e mesmo assim Deus escolhe o segundo da mesma forma. Então Paulo, quando ele diz aqui no versículo 12, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, que é o contrário. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui Paulo não está falando algo apenas da sua mente. Paulo está citando a Escritura. Para ser mais exato, está citando Gênesis capítulo 25, versículo 23. Olha o que diz. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre. Falando para Rebeca. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, quando Paulo então cita isso daqui no versículo 12, ele não está dizendo, olha, essa ideia que eu tenho, porque era isso que os judeus diziam. Paulo, você é meio lelé da cuca, muitas letras te fazem delirar. Essa era a acusação que eles tinham de Paulo. Só que Paulo diz, não, isso aqui não é ideia minha. Eu estou apenas citando o que a palavra de Deus diz. Então ele cita, é claro, o livro de Gênesis. E de fato, de Jacó descendem os israelitas, assim como de Isaque, e diz a Escritura que de Esaú descendem os endomitas.
Os israelitas e os edomitas foram povos rivais do mesmo jeito. Simplesmente para se cumprir o que está escrito aqui, olha. Há no teu ventre 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro. 2 nações. Desse jeito mesmo, mais forte o outro. E o mais velho servirá o mais novo. Mas você não pode perder de vista a questão da predestinação. Por quê? Porque não é mera opinião de Paulo. Paulo aqui ele começa a citar a Escritura. Então, quando ele diz no verso 13, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Olha Deus dizendo, amei a um e me aborreci de outro. Pastor, o que significa aborrecer aqui nesse contexto? Aborrecer aqui significa amar menos. Você fazer mais para um e menos para o outro. Você tratar um com menos favor do que o outro. Pastor, Deus pode fazer isso? É óbvio que pode. Nós fazemos isto. Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Olha o que diz a Escritura em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, aborrece aqui não é no sentido de odiar, porque tem algumas traduções que você pode muito bem trocar por odiar, não é nesse sentido aqui. Se alguém vem a mim, Jesus falando, olha, se alguém quer me servir, quer vir a mim. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe e mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo aqui, olha, se alguém vem a mim e não aborrece, e não ama menos pai, mãe, esse não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que nós não devemos amar pai e mãe, mas numa escala de prioridade, o que diz a palavra é que Deus deve vir primeiro. Pastor, e por que Deus fez desse jeito? Amou mais a um, favoreceu mais a um e menos a outro. Simplesmente para que acontecesse aqui o que está escrito no versículo 11. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, tudo isso para mostrar que a salvação não é fruto do esforço e do mérito humano. Não é. Mas é fruto exclusivamente da graça divina. É por isso que aqui Deus escolhe antes do nascimento, para realmente não ter discussão. Segundo princípio, Deus não é injusto. Porque é isso que talvez venha à sua mente. É esse questionamento que eu ouço constantemente, quase que diariamente, e é esse questionamento que eu tive durante tempos na minha mente. Mas calma aí, por que Deus escolhe um e não escolhe outro? Isso é injusto. Os dois não fizeram nada para merecer e Deus escolhe um e não escolhe outro. Não é exatamente isso que Paulo diz no versículo 14? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? É claro, né, Paulo, que é uma pergunta retórica. E ele mesmo responde, de modo nenhum. Ou seja, a eleição de Deus não é uma seleção arbitrária, você precisa entender de forma correta. A eleição de Deus não é uma seleção arbitrária, onde Deus vê toda uma massa de ser humano e diz, olha, eu vou escolher esse Zé Povinho daqui. Eu vou escolher algumas pessoas, eu vou perdoar algumas pessoas, eu vou regenerar algumas pessoas, salvar algumas e vou rejeitar outras. Do tipo, olha, tem um monte de gente aqui, Deus mete a mão assim e pega a esmo alguns. Não, não é isso que é eleição. De fato, não é isso que Paulo quer dizer aqui. O que Deus faz, segundo a Escritura, Ele produz um povo para si, com um propósito. Não escolhe de forma arbitrária. Foi exatamente o que aconteceu com Isaac. Deus tinha um plano na vida de Isaac. Por isso Deus o fez. Deus não simplesmente olhou Isaac e disse, rapaz, esse Isaac aqui eu acho que é mais bonzinho que o irmão dele, hein? Vou pegá-lo. Não, não. Diz a Escritura que Deus, de antemão, planejou e fez o Isaac simplesmente com esse propósito. Tinha um plano na vida daquele menino. E assim funciona a mim na sua vida também. Trata-se, na verdade, não de um processo de uma escolha aleatória, mas de um processo muito positivo, como, por exemplo, Efésios, capítulo 1. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, chovendo. Edivaldo, dá para ouvir aí de trás? Está dando para ouvir bem? Efésios, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas religiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Quando que Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus não escolheu você porque Ele viu, rapaz, aquele pessoal de pinta ali é legalzinho, hein? É joia. Não. Diz a Escritura, assim como nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Você consegue entender aqui qual que é o princípio?
Nós não somos santinhos e por conta de sermos santinhos, Deus nos escolhe. É o inverso. Por conta de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo, Ele escolheu com qual objetivo? Com qual finalidade? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou. Meu irmão, você fala essas palavras aqui para arminiano, mas eu quase que rilho os dentes. Uma vez eu ouvi o Silas Malafaia, dizia assim, é uma doutrina do demônio, esse negócio de predestinação. Meu Deus, tem toda a Escritura, Jesus. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Alguém sabe o que é beneplácito? Pastor, é hebraico. Beneplácito, bel prazer, sua própria vontade. É igual hoje, eu não sei o que eu falei para o meu filho. Pai, por quê? Eu falei, porque eu quero. Porque eu estou mandando. Só que eu fui meio grosso. Pai, por quê? Porque eu estou mandando, moleque, faz. Tem que ficar explicando por quê. Ora, quanto mais Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, a palavra do Senhor diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, antes de Jeremias nascer, Deus já tinha dito, olha, eu já tinha planejado você, rapaz. Você vai pregar a sua vida inteira, esse aqui é o seu ministério. Ainda que ninguém se converta, de fato é isso que aconteceu. Mas, antes que eu te formasse no ventre materno, olha, você não era nem substância informe ainda, não tinha nem forma. Eu te conheci e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Talvez você pense assim, pastor, não seria injustiça para com os outros que Deus não escolheu? Se você pensa assim, é sinal que eu estou pregando de forma correta. Porque é isso que acontece. O teste, se estamos pregando Romanos 9 de forma correta, é que de fato você faz a mesma pergunta aqui do versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Ora, se você pensa desse jeito é porque você está com o entendimento correto. Eu sei que quando se fala a respeito de predestinação, as pessoas cometem um sério equívoco, e eu durante muito tempo pensei que de fato era assim também. Qual que é o grande erro? Quando Paulo aqui diz, né, olha, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. A tradução melhor talvez ali seria assim, olha, não permita a Deus. A injustiça, mas não permita a Deus que haja injustiça. Ou seja, Deus escolheu Isaac, e não escolheu Ismael, depois ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Qual que é o entendimento que muitos têm? Que Deus, com base no seu pré-conhecimento, irmãos, olha para cá, por favor, você que está chovendo forte, olha para cá. Qual que é o entendimento que muitos têm? Olha, que Deus, no seu pré-conhecimento, seu conhecimento de antemão, Ele de fato sabia quem iria o escolher e quem não iria o escolher, e com base nisso Ele fez a sua escolha. Ou seja, por mais que estavam ali os gêmeos na barriga, Deus olhou assim, o mais novo vai ser mais bonzinho, vou escolher ele. E eles pensam que predestinação é isso, Deus sabia que nós o escolheríamos, mas não é. É mais ou menos o seguinte, estamos começando 2019, o Campeonato Brasileiro nem começou ainda. Imagine que você saiba, para variar, o Corinthians vai ganhar de novo. E como você sabe o time que vai ganhar, você diz assim, vou torcer para o campeão, óbvio. Eles pensam que predestinação é isso. Deus sabia que nós o escolheríamos e com base nisso ele diz, eu vou escolher esse time, porque eu sei que esse time vai ganhar. Mas é claro que não tem nada a ver com isso. Mas muitos de fato pensam que predestinação é assim, e não é. Por que eu digo que é difícil entender esse assunto? Porque nós vamos entrar num assunto que nós vamos talvez passar uma vida toda para entender e não compreenderemos. Porque falar a respeito do conhecimento de Deus, meu irmão, é muito difícil para nós. Sabe por quê? Primeiro, você deve se lembrar o seguinte, diz a Escritura que Deus está nos céus, no alto e sublime trono. Nós estamos aqui na terra. Não apenas essa distância interplanetária entre nós e Deus, mas ainda ao fato de nós sermos pecadores e Deus santo. Como? Pessoas totalmente miseráveis como nós, queremos entender perfeitamente a mente de Deus. Não há essa possibilidade. Nós somos totalmente finitos em nosso entendimento. Meu irmão, por mais que você domine todo o hebraico, todo o grego,
Por mais que você estude a vida inteira, tem coisas que não entenderemos. Daí é necessário irmos para Deuteronômio 29. Há coisas que realmente que Deus não explica para nós. E às vezes, fé é justamente isso, você saber, isso eu não entendo. E aquilo que eu não entendo, eu creio que Deus está no controle. Porque nem tudo eu e você vamos entender. Não espere entender tudo de Deus, isso é ridículo. Tem hoje um título acadêmico que chama-se Doutor em Divindade. Alguém já ouviu falar desse título? Fulano, uma vez eu vi lá. Nós estamos aqui com o reverendo, não sei das quantas, doutor em divindade. Que raio que é esse, doutor em divindade? É aquela pessoa que sabe tudo de Deus. Ou seja, o dia que der uns 5 minutos de loucura lá em Deus, depressivo, ai, o que eu vou fazer? Pagar conta, daí vai lá aconselhar Deus. Só se for algo mais ou menos parecido com isso. Você imagina um verme estudando para passar no vestibular do ITA? Eu vim falar para você, é muito mais fácil um verme passar no ITA, na PUC, na FUVEST, do que eu e você entendermos toda a mente do Senhor. Precisamos lembrar, assim como diz Êxodo, olha, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. E quando nós tivermos esse entendimento, vai começar a ficar um pouco mais fácil de entendermos aquilo que Deus nos deixa entender. E para encerrar, terceiro princípio, Deus é sempre justo, mas nem sempre misericordioso. Talvez se ouça isso aqui, você pense, pastor, isso é blasfêmia. Não, não é. Eu vou mostrar para você que não é. Deus é sempre justo, mas Ele nem sempre é misericordioso. Deus não é obrigado a exercer misericórdia para todos, não é. Olha que interessante, em Êxodo capítulo 33, diz a Escritura que Moisés ora, Senhor, mostra-nos a Tua glória. E Deus olha para ele, olha para o povo e diz assim, vou mostrar, só para você. E além do mais, vou mostrar para você de costas. Entra na fenda da rocha, depois que eu passar, vou deixar você me ver pelas costas. Primeiro, Deus não deixou todos verem. Uma pessoa. E além de uma pessoa, e pelas costas. Pastor, não é injustiça? Deus podia ter deixado todo mundo? Não. Deus ele é justo, mas Ele escolhe de quem Ele quer ter misericórdia e de quem Ele não quer. Deus não tem obrigação, como diz, de exercer misericórdia para com todos. E é isso que de fato Paulo vem explicar aqui para mim e para você, no versículo 15. Você pode ler comigo? Versículo 15 e 16. Depois da indagação, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Injustiça por quê? Por escolher a uns e não a outros. Olha o que ele diz, versículo 15. Pois ele diz a Moisés, ele, o Senhor, diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus usar sua misericórdia. Que coisa! Eu vou ter compaixão de quem eu quiser e eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Dá para entender isso? Quer que desenhe? Depois aqui do versículo 9 em diante, que eu vou pregar semana que vem, nós vemos Paulo dizendo, quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Pode o barro dizer para o oleiro, por que tu me fazes assim? Essa é a ilustração que Paulo consegue pensar, consegue imaginar. Rapaz, você é barro. Você não sabe nada. Quem é você para discutir a justiça com Deus? Só que você percebeu que às vezes nós queremos debater com Deus? Achar que Deus está sendo injusto com base no que é na nossa justiça podre, torta e pervertida. Olha o ser humano como que ele é mesquinho. Para querer discutir com Deus. Pode ver, imagina o seguinte. Está lá num bar. Um grupo de pessoas ímpias. Eles estão debatendo sobre vários assuntos, sobre legalização das drogas. Para eles, normal, vida louca. Estão falando sobre adultério, peguei a fulano, o ciclano, o beltrano, o Zé, o João, pega todo mundo. Eles falam sobre aborto, acho a coisa mais normal, porque até o 3º mês de gestação para eles não é vida, é um ser, são ajuntamento de células. E eles então discutem sobre aqueles assuntos com a maior normalidade do mundo. Mas se nesse estabelecimento tem uma plaquinha escrito não fume, e o Zezinho lá na outra ponta acende um cigarro, meu irmão deles quebra o pau. Na onde já se viu acender esse negócio? Você percebeu que eles ficam loucos da vida com alguém que acende um cigarro num ambiente fechado, num lugar que não pode? Mas conversam sobre uma mãe matar um filho, como se fosse a coisa mais normal do mundo? São normalmente esses seres humanos com seus sensos de justiça podres, que querem discutir com Deus, que querem dizer, não é justo fazer dessa forma. Aqui Paulo deixa bem claro, aqui o Senhor diz, melhor dizendo, a Escritura diz, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Pastor, o que é misericórdia?
Misericórdia é o desejo de aliviar o sofrimento de alguém. Isso é misericórdia, diferentemente de compaixão. Compaixão fala de sentimentos experimentados à vista de sofrimento de outros. Sabe quando você vê alguém passando por um problema e você se compadece? E o que acontece normalmente depois que você se compadece? Você exercita na prática o quê? A misericórdia. Em outras palavras, a compaixão vem antes da misericórdia. A misericórdia é a prática da compaixão. Primeiro você olha uma pessoa, por exemplo, está comendo pizza em algum lugar e vê um mendigo que está ali dormindo. Você olha para a sua pizza, olha para o mendigo, olha para a sua pizza, olha para o mendigo e diz, puxa, será que ele tem alguma coisa para comer? E com base nessa compaixão que você foi tocado, você faz o quê? Vou levar um pedaço para ele. Você coloca em prática aquilo que tocou o seu coração. É isso que acontece. Quando você vê uma pessoa 2 horas da tarde, no sol de rachar, empurrando o carro porque acabou a gasolina, você dá uma paradinha, vai lá, compra gasolina no posto, volta e ajuda aquela pessoa. Ou seja, primeiro você se compadeceu do estado daquela pessoa, e depois você exercitou misericórdia. De que forma? De forma prática. Mas convém observar que o texto aqui ele não está falando de justiça, de retidão, mas está falando de compaixão e misericórdia. Pastor, o que é justiça? Já estou encerrando. O que é justiça de Deus? Você primeiro precisa entender o que é justiça antes de você questionar a Deus. Justiça de Deus é o seguinte: diz a Escritura que Deus falou assim, olha, eu vou dar os mandamentos para vocês. Se vocês obedecerem, vocês viverão por eles. Sabe o que o povo disse? Senhor, deixa conosco, vamos obedecer. E então Deus divide o povo, coloca metade do povo no Monte Ebal e metade do povo no Monte Gerizim. E então no Monte Ebal, ele diz as maldições que seguirão aqueles que desobedecerem os mandamentos. E no Monte Gerizim, ele começa a dizer as bênçãos que seguirão aqueles que obedecerem. O que é justiça? É você saber o mandamento, e se você errar, você ser punido. Isso é ser justo. Em Romanos 6,23, Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo aquele que peca, recebe por justo salário aquilo que ele tanto trabalhou. Ou seja, deve morrer, é o que diz a palavra do Senhor. Só que você precisamos entender de fato o que é pecado. E como constantemente temos falado aqui, pecado não são apenas atos externos, aquilo que você fala, aquilo que você pratica, mas a Escritura vai muito mais além. A Escritura diz que pecado é mais que esses fatos, mas são pensamentos, são desejos errados do coração, são motivações erradas que nós temos. Sabe aquela ajudinha que você dá fulano lá para pôr no Facebook, ajudei? Para dizer para as pessoas que você fez? Jesus começa a explicar que essas coisas são pecado. É por isso que quando ele diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, o que ele está fazendo? Ele não está dando outros mandamentos, porque ele não veio revogar a lei. Diz a Escritura que o que ele está fazendo é o seguinte, ouviste o que foi dito? Ouviste a interpretação que os religiosos e os fariseus deram para a lei. Qual que é a interpretação deles? Adultério, é você sair com a vizinha ou com o vizinho, isso é adultério. O que é homicídio? É você pegar um revólver, dar um tiro no meio do cara. Então Jesus vem e diz, ouviste o que foi dito? Essa é a interpretação deles, não é? Eu porém vos digo, eu vou dar a vocês a interpretação correta. Então ele começa a explicar, aquele que deseja o mal para o seu irmão é homicida. Você não precisa matar alguém, você desejar o mal para alguém, diz a Bíblia que você está cometendo pecado. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Percebeu que o adultério não são só atos carnais? Mas diz a Escritura que quando aquele pensamento maligno, pervertido, vem para sua mente, para Deus é pecado da mesma forma. Em Mateus, Jesus vem dizer assim, os homens serão julgados por toda palavra frívola que eles disserem. Palavra frívola, aquela palavra dita sem o labor de pensar. Sabe aquilo que você diz de cabeça quente? Ah, vai pro raio que o parta. Vai pra pinta, monhangaba. Ai, pastor, falei porque eu estava nervoso, porque eu estava nervosa. Diz a Escritura que nós seremos julgados por toda palavra frívola que dissermos aos homens. Não apenas isso, mas por todo o pensamento errado que passa na nossa mente também. Deu para você ter noção um pouquinho agora o que é pecado? Como eu sempre digo, colocar os pensamentos que você teve na última semana no multimídia aqui. Imagina, hein? Que vergonha. Eu e você não passaríamos. Para Deus, o que passa na sua mente também é pecado. Ou seja, se Deus tratasse a todos nós com justiça e retidão, o que diz a Escritura é que o correto seria todos nós, sem exceção, todos nós,
do pastor ao membro, ao visitante que chegou hoje, do mais velho à criancinha que acabou de nascer. Se Deus nos tratasse com justiça e retidão, todos nós estaríamos condenados de forma merecida. É o que diz a palavra do Senhor. Pastor, mas minhas boas obras, você acha que as suas boas obras compensam as más obras? Mata um e salva 10, e diz isso para o juiz: tá certo, eu matei aquele, mas eu salvei 10 também. Ele falou: obrigado, joia, vai pagar pelo preço de um que você matou. As nossas boas obras não compensam as nossas más obras. O que a Escritura e o texto aqui diz é que o justo para com todos, é que o que é justiça para todos nós seria de fato Deus condenar a todos, sem exceção. Mas Paulo vem e diz: Deus, ele é sempre justo, mas com alguns ele exerce misericórdia. Ou seja, se ele condenar a todos, todos do inferno, sem exceção, nós teremos que dizer assim: Senhor, estamos aqui porque nós fizemos por merecer. Os nossos atos nos trouxeram para esse lugar. Por isso que você não pode confundir os atributos de Deus. Deus é sempre sábio, isso é verdade. Ele é sempre verdadeiro, sempre santo, sempre poderoso. Mas ele não é obrigado a exercer misericórdia com todos. Não é. Lembra a parábola dos trabalhadores? Diz a Escritura que o Senhor sai empregando pessoas para a sua vinha. 8 horas da manhã chama um povo. Meio-dia chama outros. 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar o expediente, chama outros. E quando ele chamou aqueles primeiros lá, 8 horas da manhã, ele diz: olha, eu vou te pagar o que é justo. Ele tinha combinado com ele um denário, 100 conto, para arredondar, ficar mais fácil. Olha, eu vou pagar para você 100 conto por dia, para ficar mais fácil de você entender. Então o cara vai: opa, 100 conto o dia, tá bom. Só que ele chama alguém ao meio-dia, às 3 da tarde, e chama alguém às 5 horas, faltando 1 hora para acabar o expediente. E na hora de pagar, diz a Escritura que ele começa a pagar pelo último. Então ele chama o último, aquele que trabalhou apenas 1 hora só, e dá 100zão para ele. Diz a Escritura que aqueles que estavam trabalhando desde as 8 horas da manhã já cresceram o olho. Rapaz, esses trabalharam 1 hora só. Receberam 100, imagine nós, que suportamos a fadiga do dia todo. Então, aquele senhor chega naqueles primeiros homens que começaram a trabalhar às 8 e dá a eles um denário, 100 reais, 100 conto. Eles ficam indignados e dizem: por que o Senhor nos igualaste a eles, nós que suportamos o sol, a fadiga do dia todo, e eles trabalharam apenas 1 hora e ganhamos a mesma coisa? Olha a resposta: estou te fazendo injustiça? Estou sendo injusto contigo? O que eu combinei com você? Não era 100 reais? Eu te paguei 100 reais, rapaz. Agora, se eu quero ter graça e misericórdia daquele, qual o problema? Os teus olhos são maus, o teu coração é mau. Esse é o seu problema. Eu exerço misericórdia com quem eu quiser. E é claro, essa parábola se encaixa exatamente a isso aqui que Paulo está nos ensinando. É a mesma coisa. E é isso que a Escritura afirma. Meu irmão, ou você acredita no que a Bíblia diz, ou você acredita no seu achismo, e no que muitas pessoas também acham. Deus, de fato, ele salvou um ladrão no último momento. Isso serve para que nenhum de nós venhamos a nos desesperar. Mas não se esqueça que ele salvou apenas um, para que ninguém se iluda. Ele podia ter misericórdia dos dois? Claro que podia. Se os dois fossem condenados, se os dois fossem, Deus estaria sendo injusto? Não, eles fizeram por merecer. Mas Deus agiu com misericórdia de um. O problema é de Deus. É assim que funcionam as coisas. Justiça seria ter condenado os dois, mas resolveu ter misericórdia de um. Por isso, talvez você pense assim: pastor, não entra na minha cabeça essa ideia de que, sim, Deus é amor, Deus é misericórdia. Claro que é. Mas, como que ele exerce misericórdia com uns e não com outros? Ora, porque ele é Deus, ele que sabe. Ele necessita ser justo com todos, porque se não fizer isso, ele deixa de ser Deus. Agora, a misericórdia, ele escolhe. Eu e você, nós não podemos colocar a nossa ideia, ter uma ideia de amor e misericórdia de Deus acima daquilo que está explícito e claro no ensino das Escrituras. Não podemos. Talvez você pense assim: pastor, mas eu acho diferente. Eu não posso acreditar que Deus puna e condene pessoas eternamente. Já cansei de ver esse argumento. Eu não posso acreditar. Deus é amor. E eu não posso acreditar que Deus puna e condena as pessoas de forma eterna. Meu irmão, se você pensa assim, eu venho falar para você: parabéns. Isso não passa de sua opinião. É totalmente diferente do que a Bíblia diz. Você pode ter sua opinião, você tem a opinião que você quiser. Claro. Mas essa opinião não tem a ver com o conceito de Deus segundo a palavra dele.
Não tem nada a ver. Você precisa lembrar, como diz em Atos, que ídolos não é apenas aquilo que nós fazemos com gesso, com madeira, mas olha o que diz a palavra do Senhor, aquilo que também é feito da arte e imaginação do homem. Não é assim que muitos montam um Deus na cabeça? Eles pegam a Bíblia, uns têm aquelas Bíblias de promessa que é grifada as coisinhas melhores, e eles montam um Deus Frankenstein. Eles tiram as partes que não gostam e começam a idealizar um Deus que não existe. Pegam o texto fora do contexto. E a Bíblia diz que isso também é ídolo. Portanto, receber misericórdia depende unicamente da graça divina. É o que Paulo diz aqui, é o que a Escritura diz aqui, melhor dizendo. Não depende de quem quer ou de quem corra, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ou seja, não é por conta daquilo que fazemos, mas por Deus ser misericordioso. E para encerrar, normalmente, final do ano, tem um tal de indulto natalino para presos. Bolsonaro cortou tudo esse ano já. Pastor, o que é um indulto natalino? É o seguinte, são criminosos que estão presos por conta de seus crimes, presos de forma justa. O que é correto? Mofarem na cadeia até pagarem pelo crime que cometeram. Isso é o correto. Indulto natalino é que o presidente decide dar ou não dar, ou seja, é um ato de misericórdia para com aqueles criminosos. Se ele não der, ele continua sendo justo. Se ele der, ele é misericordioso. E Paulo aqui no versículo 16, ele de fato exclui tanto um como o outro, porque ele diz, não depende de vocês, depende de Deus usar a sua misericórdia. A acusação que surge então é a seguinte, por que Deus escolheu um e não escolheu o outro e ainda dentro da barriga? Justamente para mostrar que a escolha de Deus não depende daquilo que nós fazemos, mas da sua infinita graça. Charles Spurgeon ele diz assim, eu sou forçado a crer na doutrina da predestinação, de que Deus me escolheu antes do meu nascimento. Sabe por quê? Porque se Deus me esperasse nascer para depois me escolher, não haveria motivo algum para fazer essa escolha. É assim que somos eu e você. É por isso que Deus tem que nos escolher antes do nascimento. Porque a gente nasce, irmão, a gente só faz cagado, borrado. Perdão a palavra. A gente só faz borrado. A gente quer ajudar e a gente só complica as coisas. Se todos fossem condenados, ninguém teria motivo para se queixar. Agora, de fato, aqueles que entendem que receberam a misericórdia gratuita, por isso que chama graça, aquilo que você não faz por merecer. O que resta àqueles que de fato entenderam que receberam essa graça, esse dom gratuito de Deus, o que resta é gratidão, amor, obediência, e longe de fazer perguntas sobre injustiça e falta de retidão de Deus, o que nos resta é nos humilharmos diante do Senhor e saber, puxa, eu não merecia isso daqui, eu merecia estar condenado assim como todos, eu merecia. Por isso que um homem de Deus disse que quando ele via pessoas, John Bradford, quando ele via pessoas indo para o corredor da morte, ser executado nos Estados Unidos, ele então via aquelas pessoas passando para ir morrer, ele dizia assim, lá vai John Bradford, se não for a graça de Deus sobre a sua vida. É assim que somos nós. Toda vez que um ímpio morre na sua impiedade, e é claro, temos que orar para que ele se converta, nós devemos olhar para ele e dizer assim, lá vai o Rafael, se não for a graça de Deus sobre a minha vida. Porque nós não somos melhores por estarmos aqui. Ou você acha que você de fato decidiu, não tinha nada para fazer, decidi ir para a igreja, eu sempre fui uma pessoa boa, né? Vou melhorar um pouquinho mais. Não foi. É bem provável que talvez você teve que ser moído por Deus, para que você pudesse estar aqui, ainda que você não foi moído fisicamente, financeiramente, por conta de problemas, talvez o que aconteceu com você foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Olha, olhava ao redor, uma família boa, dinheiro nunca tive, não tem até hoje, mas família boa, pessoas boas ao meu redor, mas um vazio imenso dentro do coração, algo que sempre parecia, olha, está faltando algo, e eu então tentava preencher com bebidas, com pessoas, com dinheiro, com alcançar as coisas, e eu via que aquele vazio sempre continuava. Ou seja, é terrível o ser humano viver sem Deus. É por isso que Dostoiévski disse, no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. É assim o ser humano. Eu creio que essa é a pior dor existencial que ninguém pode ter. Ele ter tudo e ao mesmo tempo ser vazio, não ter nada. E assim aconteceu com todos nós. Você conhece alguém que ganhou na loteria e foi para a igreja? Duvido.
Se ganhou, ele sabe que, olha, esse dinheiro todo não preencheu esse vazio no meu coração. Portanto, longe de fazer perguntas sobre injustiça, devemos nos humilhar diante de um favor imerecido. De saber que, de fato, a única coisa que merecíamos era a condenação eterna. Por isso, jamais ore, Senhor, restitui. Não, a gente não canta também essa música, percebeu? Eu quero de volta. Você quer de volta que é seu mesmo? Olha, você vai se arrepender, hein? Quero de volta, eu quero mesmo. Vai torrar no inferno se quiser de volta que é seu. É por graça e misericórdia que nós clamamos ao Senhor. Ou seja, não somos salvos pelas obras, por nossas obediências, mas pela misericórdia de Deus, por Ele ter nos alcançado. E Paulo aqui, ele não fica justificando a Deus, ele apenas diz, Deus é soberano, ponto. Ele escolhe. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Tem um livro fantástico do A.W. Pink, que chama Deus é Soberano, eu aconselho você a ler. Maravilhoso, explica bastante sobre isso. Porque vai ter horas que, de fato, eu e você teremos que cessar os nossos questionamentos. Vai ter hora que eu e você teremos que fechar a boca, porque a nossa mente natural não consegue entender. Eu, durante muito tempo, eu fiquei questionando Deus, Senhor, mas por quê? Porque eu era arrogante, ainda sou, né? Luto contra isso todo dia. Mas quantas vezes Senhor, eu sei que eu sou um mísero pecador, mas deve ter lá no fundinho, alguma coisa boa para você me escolher. Daí Deus dá aquela moída, joga lá no chão, lá no volume morto do Cantareira. Diz, Senhor, já entendi, eu não preciso mais humilhar, não. Eu estou aqui porque a graça do Senhor me alcançou. Toda vez que a arrogância tenta vir sobre mim, eu lembro de 1 Coríntios 1:26, quando Paulo diz que Deus escolheu as coisas que não são, os loucos, para confundir os que são alguma coisa. Sabe do que eu lembro? Eu lembro do diálogo de Jó e Deus. Jó querendo debater com Deus. Deus falou, Jó, vem aqui. Primeiro, cinge como homem. Vamos conversar. Eu sei que eu sou Deus, mas vamos aqui, de homem para homem, Jó. Onde você estava quando Deus tocava o vento? Ele não falou assim, né? Só para você entender o que Dilma Rousseff falou. Jó, onde você estava quando eu media os céus a palmos? Jó, onde você estava, Jó? Vamos lá, Jó. A água do mundo cabe aqui na minha concha, aqui, na concha da minha mão. O Pacífico, quase caiu o Pacífico Atlântico de uma vez. Onde você estava quando eu planejei o mundo? Onde você estava? Você é homem. Fica quieto. Lembra qual que é o final do discurso? O que Jó diz? Fecha a boca. Não diz nada. Eu tenho que ficar quieto. Deus é Deus e Ele sabe todas as coisas. Eu não entendo de forma clara, talvez eu nunca entenderei a soberania de Deus. Mas uma coisa eu sei. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E mesmo assim, Deus continua sendo soberano. Ou seja, os que se perdem são destinados por seus pecados à perdição. Mas aqueles que são salvos pela misericórdia de Deus. Isso para mim basta. Amém, meus irmãos? Pode ficar de pé aí por um instante, por favor? Teu reino é sempre eterno, firmado em